Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer pelas tuas bênçãos, pelo privilégio que temos de nos relacionar com as tuas coisas. Nós queremos aproveitar esse tempo que estamos tendo, em que precisamos ficar em casa para pensar mais nas coisas do alto, nos esquecermos das coisas da terra e estarmos nos preparando para as coisas que virão. Nos ajuda para que essas coisas que estão para frente de nós, no futuro e para cima de nós, sejam mais importantes ainda do que essas coisas que estão aqui abaixo de nós e perto de nós. Nós pedimos a tua bênção sobre isso tudo que vamos fazer hoje, em nome de Jesus. Amém. Muito bem-vindos, todos que estão chegando aqui. Deixa eu admitir mais gente aqui. Eu vou pedir a vocês todos que estão chegando para deixarem o seu no mudo, por favor. Ok? É muito importante que você deixe o seu aparelho no mudo, por gentileza, porque de outra forma a gente pode ter problema aí de microfonia, ok? Tem alguém que está parecendo que não está no mudo aqui, mas tudo bem, vamos seguir. Gente, nós estudamos ontem, vocês podem acessar os estudos anteriores que nós fizemos através do meu canal no YouTube e também no meu Facebook. Eu estou postando todos os dias depois. Mais 3 pessoas chegando aqui. Eu estou postando o vídeo, a gravação disso que a gente está fazendo aqui. Então, isso que você está acompanhando aqui vai estar aparecendo no vídeo, tá legal? E eu já vamos fazer uma recapitulação daquilo que a gente viu. No primeiro dia, nós vimos sobre a transformação do nosso coração, que é a coisa mais importante. Pertencer à igreja não é a coisa que vai levar a gente para o céu. É muito importante, mas não é o que vai levar a gente para o céu. Porque eu posso estar na igreja e o meu coração pode não estar transformado. Então, é muito importante que deixa eu ajeitar só aqui para que a gente entre. Eu estou ainda me ajeitando com esse negócio aqui. É muito importante que a gente lembre que o Senhor quer criar em nós um coração novo. Ele diz lá em Ezequiel, porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos porei um coração de carne. No segundo dia, nós vimos nós vimos o conceito, para mim a coisa mais importante do segundo dia foi o conceito de verdade presente. O que é verdade presente? Verdade presente, Deus tem verdades que são eternas, mas Deus tem desdobramentos da verdade para diferentes épocas do povo de Deus. Por isso que, por exemplo, o sistema de adoração mudou da época patriarcal, era lá a família, fazia o culto com o altar. Na época dos israelitas mudou, porque aí Deus disse, não, agora tem um santuário, vai todo mundo lá, continua fazendo em casa, mas 3 vezes ao ano tem que ir lá, e tinha todo o sistema do sacrifício e tudo. Depois, na época do Novo Testamento, mudou outra vez. Ou seja, Deus tem verdades que são específicas para cada época da vida do povo de Deus. E nós temos, por exemplo, a história de Abraão. Abraão, Deus teve uma verdade que foi específica para ele. Deus diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação. Essa não é uma verdade que é para todos nós. Eu não preciso todos nós sairmos da nossa terra, da nossa parentela e ir para um lugar que a gente nem sabe onde é. Foi uma verdade específica para o tempo de Abraão. Sempre que a gente aceita a verdade presente, que é a verdade para a época, específica para a época que a gente está vivendo, essa verdade implica em 2 coisas. Primeiro, proteção. Ela sempre vai estar protegendo a gente. Segunda coisa, a própria aceitação dessa verdade presente já significa um meio de evangelização. Quando Abraão saiu da sua terra para um lugar que Deus ia mostrar para ele, Deus já estava protegendo Abraão. Deus já estava protegendo ele, a linhagem dele,
das influências que mesmo entre os adoradores de Deus ali não eram boas. Então, por isso, Deus já disse, sai, Abraão. E ao Abraão sair, durante o trajeto, onde ele armava, Ellen White fala que onde ele armava o seu altar, ali ele oferecia sacrifício e o povo vinha ver. E muitos depois que Abraão saía, continuavam adorando ao Deus de Abraão, porque admiravam o caráter de Abraão, quem ele era, a maneira como ele era. Um outro exemplo de verdade presente que foi aceita e que foi fundamental para a vida das pessoas, inclusive para nós hoje, foi o caso de Noé. Deus deu uma ordem muito estranha para Noé. Deus deu ordem para Noé construir um barco em terra seca. Essa não é uma verdade para você e para mim. Eu não tenho que ir lá para o meu quintal amanhã, domingo. Oh, a mulher, onde é que você vai, meu bem? Não, vou construir um barco. Por quê? Porque está na Bíblia, né? Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Mas eu tenho que ter essa concepção de verdade presente. Tem verdades que são eternas, que não mudam. Por exemplo, o sábado não muda, o dízimo não muda, né? O casamento não muda. É uma mulher e é essa, né? Essas coisas não mudam. Não mudam, mas Deus tem desdobramentos dessa verdade. Quando Noé aceitou o plano de Deus específico para a sua época, para a época que ele vivia, então essa aceitação implicou nesses dois pontos. Primeiro, proteção. Ele foi protegido de uma coisa que iria acontecer de qualquer maneira. Deus iria destruir a terra. E Deus falou para ele, Noé, eu tenho esse plano, vou destruir a terra. Então, Noé foi protegido e, segunda coisa, a própria aceitação do plano de Deus significava evangelismo, porque Noé não precisou distribuir folhetos, Noé não precisou criar uma Novo Tempo, TV e nem nada, Noé simplesmente fez o que Deus mandou fazer e o povo vinha sozinho para ver Noé, para ver a pregação de Noé. Então, Noé acabou pregando. Então, sempre que você aceita a verdade presente, você vai ter proteção para a época que você está vivendo, de sua família, inclusive, porque lá em Hebreus diz que por obedecer a Deus, pela fé, Noé construiu a arca e por causa disso ele salvou para a salvação da sua família. Então, sempre que a gente quer salvar a família, e tem gente, como é que eu salvo minha família? Você tem que primeiro se perguntar, qual é a verdade presente? Qual é a verdade para hoje? Então, nós sabemos que hoje, a verdade presente, a mensagem dos 3 anjos é a verdade presente, especialmente a terceira mensagem angélica, mas a mensagem dos 3 anjos. E nós sabemos que a mensagem de saúde, Ellen White disse, nós estudamos isso ontem, é parte da mensagem do terceiro anjo. Então, hoje, nós vamos... eu vou pedir licença para você agora para partilhar aqui o PowerPoint daquilo que a gente vai estudar hoje, ok? Então, aqui está o nosso... pronto. Ok. Só deixa eu ver um negocinho aqui, gente. Ok. Ok. Eu vou pedir para vocês do Projeto Saúde, a AME Saúde, eu vou pedir para deu algum problema que a tela de vocês está ficando sozinha aqui na gravação. Eu vou pedir a gentileza de vocês, eu vou retirar vocês podem entrar de novo? Pode fazer esse favor? Tá? Eu vou tirar vocês, por favor, cliquem no mesmo link e entrem de novo que vai dar tudo certo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, porque o meu... tá aqui. Eu estou retirando vocês e vocês entram de novo, por gentileza. Por favor, não vão embora, hein? Tá? Só um pouquinho. Isso, volta aí. Isso. Ixi, mas eu acho que não era problema deles, não. É algum problema que está aqui, que a minha tela não está ficando. Está sempre vindo uma outra tela. Pronto. Mais participantes estão chegando. Aqui. Isso. E daqui a pouco o pessoal lá do Projeto AME Saúde estão de volta. Ótimo, ótimo. Estão aí. Muito bem.
Bom, gente, lembram que nós estudamos no primeiro dia, só uma recapitulaçãozinha, nós somos criados com uma natureza espiritual. Lembra disso? Essa natureza espiritual era semelhante à natureza de Deus, porque Deus é espírito e Deus é amor. Nós somos criados à imagem de Deus. Então nós tínhamos no caráter uma tendência natural para seguir a vontade de Deus, para bondade era uma inclinação natural do nosso caráter. Domínio próprio era uma inclinação natural do nosso caráter. Amor era uma inclinação natural do caráter. Quando Adão e Eva desconfiaram de Deus, pararam de confiar em Deus e confiaram na voz do inimigo de Deus, aconteceu a queda. Com a queda, eles perderam a imagem de Deus e passaram a ter uma imagem decaída, uma natureza decaída, uma natureza pecaminosa, mais semelhante à imagem de Satanás. Em Ezequiel, capítulo 36, é usada a figura de coração de pedra, né? Nós temos um coração de pedra e Deus disse, eu quero dar para você o coração de carne de volta. Então, o problema dessa natureza pecaminosa é que ela vai piorando com o passar do tempo. Ele é um processo gradual que leva para uma impiedade cada vez maior. E por essa causa, Deus precisou remover a árvore da vida do jardim da presença de Adão e Eva, porque eles iam perpetuar a maldade. Então, Deus retirou Adão e Eva de perto, aliás, retirou Adão e Eva de perto da árvore da vida por causa disso, para não perpetuarem a maldade. Mas mesmo a gente tendo a natureza pecaminosa, nós ainda podemos ter alguns resquícios da natureza espiritual que está ali, dormente, derrotada, mas ela está ali, né? Ela está ali. E assim, como a gente viu no primeiro dia, até pessoas muito más, de repente, podem ter assim um repente de bondade, de fazer coisas boas, né? Então, quando essa pessoa que tem agora a natureza pecaminosa encontra com Cristo e reconhece que é pecadora e reconhece que não tem poder para transformar essa natureza, eu não tenho poder para transformar isso aqui. Se eu tenho muito domínio próprio, eu posso controlar isso aqui, mas eu não transformo. Ou seja, eu faço o que é correto, mas continuo gostando do que é errado. Por exemplo, eu como o que é a coisa certa, mas eu continuo gostando da coisa errada. E aí eu preciso comer, porque a minha natureza não foi transformada, eu preciso comer, por exemplo, coisas que imitam comidas que eu não deveria estar gostando mais de comer, né? Eu preciso comer imitações. Em vez de gostar do que é saudável, do que é bom, o meu gosto ainda está lá do outro lado. Então eu fico comendo as imitações que não são aquela coisa, mas estão imitando. Por quê? Porque o meu gosto está lá. O que eu preciso é de uma natureza nova, né? Com essa natureza nova, eu vou amar minha esposa, eu vou amar meus filhos, eu vou ter domínio próprio, eu vou ter fé, eu vou ter bondade, eu vou ter benignidade. Mas quando eu reconheço que eu não tenho poder para fazer isso, então eu vou até Jesus e peço e reconheço que a consequência, o resultado de ter essa natureza aqui pecaminosa é a morte. Então eu vou a Jesus, confesso isso e peço a Jesus que morra no meu lugar. E a vida eterna que era dele, ele dá para mim. Quando isso começa a acontecer, o Espírito Santo começa a restaurar em mim a natureza divina que foi perdida. Pedro fala assim, nós somos coparticipantes da natureza divina. Isso é uma coisa maravilhosa, ser coparticipante da natureza divina. O Espírito Santo está trabalhando, começa a produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança, né? Temperança, lembra dessa palavra que ela vai ser importante no estudo de hoje. E esse processo também é um processo gradual. Não é que a pessoa acabou de orar, pedir ajuda para Jesus, pronto, já não tem mais desejo nenhum por usar droga, já não tem mais desejo nenhum de fazer coisa errada, não tem mais desejo nenhum de olhar para o lado errado. Não. Esse é um processo gradual. Dia a dia a pessoa vai andando com Cristo e o Espírito Santo vai transformando. Só que tem um problema. Lá ainda está a natureza pecaminosa, está subjugada, mas ela está lá. Se a pessoa para de ler a Bíblia, para de estudar a lição de escola sabatina, para de ir à igreja, né? Nós paramos de ir à igreja, mas não é porque a gente quer, não é verdade?
mas ela para de se relacionar com as coisas de Deus e começa a ter mais influência do outro lado pelo entretenimento, por causa dos filmes, dos seriados, do YouTube, sei lá, das redes sociais. Ela começa a ter mais influência das coisas do outro lado. Então volta o processo anterior, essa natureza pecaminosa é fortalecida e esse processo aqui é parado, né? Quando é que a gente vai perder isso aqui, essa natureza pecaminosa lá completamente? Só por ocasião da volta de Jesus. Nós vamos ser transformados, então, como diz a Bíblia, num piscar de olhos, mas é bom lembrar que o que vai ser transformado é o nosso corpo. Paulo dá a entender que essa inclinação para a gente gostar do que não é apropriado, ela está na carne, né? Então, por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala de que todos nós, nem todos morrem, isso é em Tessalonicenses, mas ele fala lá dos diferentes tipos de carne, e a carne dos seres espirituais é completamente diferente da carne de animais, da carne humana. São carnes diferentes, carne de peixe é diferente, carne de aves é diferente, carne de animais é diferente, carne humana é diferente, né? Mas a carne, ou seja, o corpo celestial, os corpos celestiais são completamente diferentes. E nesses corpos já não vai ter essa herança que a gente recebe quando a gente nasce. Você não precisa fazer nada errado para ser pecador. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Você já nasceu com essa tendência e não tem o que você fazer para você livrar. O seu domínio próprio somente não vai livrar. Por isso que a salvação não é por obras. Se você só faz obras, se você tem um bom domínio próprio, você só obedece. Vou fazer tudo certinho. Você faz, mas o seu gosto não está nas coisas de Deus, então não tem salvação simplesmente pela obediência da lei. Precisa, pela fé, haver uma transformação da natureza, e então sim, a salvação vem pela fé, né? E pela transformação da nossa natureza. Bom, como é um ser humano perfeito? Você lembra que Cristo falou: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Você lembra disso, né? Nós vimos também no primeiro dia que ser perfeito é igual a ser misericordioso, porque num lugar, em Mateus, Jesus diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, mas em Lucas, Jesus diz: sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Então, ser perfeito é ter essa natureza, estar no processo. Essa perfeição é uma perfeição relativa, porque um nenezinho é perfeito, mesmo não tendo dente, mesmo não tendo cabelo, e você fala: que perfeitinho, que coisa linda, que maravilha, né? Ele é perfeito, mas não tem... não é um ser adulto formado, mas ele é considerado perfeito, ainda que não sabe andar, não sabe comer sozinho, mas é considerado perfeito, né? Agora, como lutar para ter essa nova natureza, né? Para receber essa nova natureza? Veja que interessante é essa citação, que está no livro Temperança, de Ellen White. Nós cremos que Ellen White recebeu revelações especiais da parte de Deus. E essas revelações que ela não vieram da cabeça dela, vieram da cabeça de Deus. Esse é um outro tema, não dá para a gente conversar agora, mas a gente crê que isso aí não são opiniões dela, né? São opiniões que vêm de Deus. E olha que coisa interessante que nos diz esse texto. Diz assim: a temperança sozinha é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus. O fundamento de todas as vitórias a serem ganhas. Gente, isso é uma declaração radical. É uma declaração completamente radical. A temperança sozinha, ela é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus. Eu quero receber graças de Deus, porque eu quero crescer no conhecimento de Deus. Eu quero que Deus continue trabalhando na transformação do meu caráter. Eu ainda tenho vários aspectos do meu caráter que não estão completos. Eu preciso estar crescendo, igual o nenezinho. Está crescendo até estar em estatura perfeita, semelhante a Cristo, né? Então, como que eu faço para receber essas graças da transformação? Olha a dica aqui para o tempo do fim. A temperança sozinha
é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, o fundamento de todas as vitórias a serem ganhas. Bom, se temperança é um negócio tão importante, como você definiria temperança, hein? O que é temperança para você? Primeiro, vamos ver o que não é temperança, tá legal? O que não é temperança? Bom, temperança não é sinônimo de moderação. Alguém pode falar, que isso, pastor? Como é que sinônimo? Eu tenho ouvido falar, né? Beba com moderação. As pessoas imaginam que moderação é sinônimo de temperança. Temperança também não é sinônimo de equilíbrio. Tem gente que diz que temperança é equilíbrio, mas temperança, como a gente vai ver daqui a pouquinho, temperança não é sinônimo nem de moderação, nem de equilíbrio. Por exemplo, vamos ser moderados no uso de álcool. Tá correto? É o que a propaganda fala, né? As propagandas na televisão dizem, beba com moderação. Mas essa não é a mensagem que a gente encontra na Bíblia, essa não é a mensagem que a gente encontra de Deus. Vamos matar moderadamente, vamos ter equilíbrio no matar os outros, né? Vamos ter equilíbrio. Não, 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 isso não é temperança, isso não é temperança. Vamos ter equilíbrio ou moderação no trair a esposa ou o marido. Vamos trair com moderação, né? Vamos nos drogar com moderação. Não use demais cocaína, não cheira muito, né? Assim, só moderadamente, né? Xingue as pessoas na rua, mas assim, não seja extremista de xingar muito. Xinga só um pouquinho, né? Bata nas pessoas, assim, pouco, não muito. Se você bate muito, vai batendo menos e menos e menos e menos e menos, até que, quem sabe, um dia você vai parar de bater. Pornografia também, assim, vamos usar pouco, vamos ser moderados no uso da pornografia. Será que a gente podia falar isso? Claro que não tem senso. Então, temperança não é sinônimo de moderação, não é sinônimo de equilíbrio. Então, o que é temperança? Veja essa definição muito interessante aqui de Ellen White. Ela diz assim, no livro Temperança: a verdadeira temperança nos ensina a, em primeiro lugar, dispensar inteiramente todas as coisas nocivas. Segundo lugar, e usar judiciosamente, equilibradamente, moderadamente aquilo que é o quê? Saudável. Olha que definição. Definição de temperança envolve dois aspectos. Primeiro, dispensar completamente aquilo que é nocivo. É nocivo, não use com moderação. Não use de maneira alguma. Mas segundo aspecto da definição é você usar equilibradamente aquilo que é saudável. Nesse caso, nós vamos ter equilíbrio sim, mas naquilo que é bom, certo? Em outras palavras, temperança é o respeito às leis naturais. Você viu que ontem nós vimos que tão pecado é você desobedecer às leis naturais quanto desobedecer à lei moral. Por quê? Por quê? Por uma razão muito simples. Ambas as leis. Por favor, gente, alguém está com o microfone, por favor, todo mundo no mudo, senão a gente começa a ouvir ruídos lá da sua casa, tá? Por gentileza, todo mundo no mudo. Então, por que é pecado igual você transgredir as leis naturais e transgredir a lei moral? Porque o Criador é o mesmo. Quem criou a lei moral foi quem criou a lei natural. Quando eu desprezo a lei moral, é pecado. Quando eu desprezo a lei natural, é pecado. A lei natural é a lei que rege o mundo natural e, inclusive, o meu corpo. Então, temperança, resumindo, temperança é o respeito às leis naturais. Eu dispenso totalmente as coisas nocivas e eu vou usar com moderação as coisas que são boas. Por exemplo, deixa eu abrir aqui para mais alguém que está chegando aqui, a Regina, muito bem. Trabalhar. Trabalhar é uma coisa boa, mas eu não posso passar noite e dia trabalhando. Eu não posso trabalhar no sábado. Eu não posso trabalhar a ponto de perder o contato com minha esposa, perder o contato com os meus filhos. Então, trabalhar é uma coisa boa, é bom, mas eu vou usar com moderação. Eu vou ser moderado no trabalho, né? Dormir é uma coisa boa? É ótimo. Mas
Descansar é uma coisa boa? É excelente descansar. Agora, o problema é quando a gente descansa antes de estar cansado, né? Quando você descansa antes de estar cansado, como é que isso se chama? Preguiça, né? Dormir demais também é preguiça, né? Nós temos o horário que a gente precisa dormir, mas tem gente que acredita que precisa dormir mais que as outras pessoas. Você já viu gente assim? Ah, eu preciso dormir mais, né? E o trabalho está lá chamando, mas preciso dormir mais, né? Comer é bom? É ótimo comer, mas quando eu como demais ou como aquilo que não é saudável, então eu não estou sendo temperante, vou estar prejudicando o meu corpo, vou estar matando a mim mesmo. É a transgressão daquele mandamento que diz não matarás, né? Como é que eu faço para obedecer às leis naturais? Olha aqui, gente. Olha que coisa maravilhosa. Deus nada requer sem prover os meios para o cumprimento. Não é por sua força de vontade apenas. Você e eu, nós precisamos uma transformação da natureza. Davi orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não basta você fazer o que é correto. Você precisa gostar do que é correto. Você pode fazer o que é correto, mas gostar do que é correto só um milagre de Deus. E esse milagre se chama novo nascimento. Esse milagre se chama coração novo, se chama conversão, né? Isso não necessariamente vem pelo batismo. Você pode se batizar, você pode estar anos na igreja, mas não está convertido. Conversão é a transformação da natureza. E o resto do texto das parábolas de Jesus diz: pela graça de Cristo, podemos cumprir tudo quanto Deus exige. Pela graça de Cristo. O texto não está falando assim, pela sua força, você consegue, você é forte, vá, se esforça que você vai conseguir, olha que você tem domínio próprio. Não. Sem mim, o que disse Jesus? Nada podeis fazer. Mas Jesus também disse, tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa maravilhosa. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Olha esse texto, que coisa interessante. A obra da transformação da impiedade, da natureza decaída, para a natureza parecida com a de Cristo. A obra da transformação da impiedade para a santidade, ela é contínua. Lembra daquele gráfico? Dia a dia, Deus opera para a santificação do homem. Mas o homem deve cultivar hábitos corretos, deve cooperar com Deus, desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Então, Deus opera para a santificação do homem, é a parte de Deus, mas a minha parte, sozinha não daria, mas a minha parte junto com Deus, eu vou desenvolver, eu coopero com Deus, desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Como que você forma um hábito? Você forma um hábito repetindo uma ação várias vezes e não abrindo exceção. Como que você destrói hábitos? Você destrói hábitos quando você abre exceções para você mesmo. Aí você destrói os hábitos. Então, como que você coopera com Deus? Como você coopera com Deus nesse processo de transformação da impiedade para a santidade? Desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Qual o primeiro hábito que a gente deve desenvolver nesse processo de transformação da natureza? Não é hábito de comida, é hábito de comunhão com Deus. A coisa mais difícil desse mundo é desenvolver o hábito de você acordar mais cedo para ir à presença de Deus, para gastar a primeira hora do seu dia na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus. E aí, olha o que diz o resto do texto. Deve acrescentar graça a graça. E assim, procedendo num plano de adição, Deus opera por ele num plano de multiplicação. Aqui é uma verdade muito preciosa. Você soma, porque é plano de adição, você soma bons hábitos. Você vai somando, você vai adicionando bons hábitos, você soma, mas Deus multiplica resultados. Então, você soma os bons hábitos, Deus multiplica os resultados. Que coisa interessante. Então, voltando para aquele texto anterior. Lembra desse texto aqui? Deixa eu voltar rapidinho aqui. Depois a gente tem que voltar tudo de novo. Aqui, ó. Esse texto aqui. A temperança sozinha é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus e o fundamento de todas as vitórias a serem ganhas. Agora vamos ver um gráfico disso. Voltar de novo rapidinho lá para frente, bem rapidinho.
Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Pronto. Aqui nós temos as graças e as vitórias a serem ganhas. Então, a temperança sozinha, lembra a definição de temperança? Um resumo da definição de temperança é o respeito às leis naturais. A temperança sozinha é o fundamento de todas as graças, de todas as vitórias a serem alcançadas. Nós vamos ver isso mais para frente nos próximos dias. Como que isso se aplica na prática? Como que a temperança pode ser a base de todas as graças e de todas as vitórias a serem alcançadas? Veja esse texto. Eu estou aqui, acho que o coronavírus está me pegando. E eu no começo falei, né? Olha, nós vamos ter isso aqui até o coronavírus. Se o coronavírus chegar, nós vamos ter que interromper nossa série. Espero que a gente não interrompa, né? Mas se temos que interromper, a gente continua essa série lá no futuro, né? Isso não tem problema nenhum, não. A glutonaria e a intemperança, olha que revelação. Porque esse texto está falando de um fundamento. Lembra que o texto que a gente viu agora há pouco, que a temperança sozinha é o fundamento de todas as graças e vitórias a serem ganhas. Agora, esse texto está dizendo que a glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Gente, que revelação! Eu não saberia se Deus não estivesse falando. Que a razão do mundo está depravado do jeito que está é glutonaria e a intemperança. O que é glutonaria? É quando você come para diversão e não para nutrição. E não para restaurar as forças. Você come para acabar com as forças. Você não come para viver, você come para morrer. Isso se chama glutonaria. E a segunda coisa que está ali no texto é intemperança. O que é intemperança? Se temperança é o respeito às leis naturais, o que é intemperança? Temperança é o desrespeito às leis naturais. Então, isso é o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está consciente disso e tenta constantemente a homens para que condescendam com a gula à custa da saúde e alguns mesmo da própria vida. Comer e beber tornam-se o alvo da vida para o mundo. Tal estado de coisas existia antes do dilúvio. E agora olha a última frase, porque esse texto aparece no Eventos Finais, né? É uma das marcantes evidências da breve terminação da história. Você lembra do tempo de Noé? Que Jesus disse que o dia do vindo do Filho do Homem seria como nos dias de Noé, em que os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que tem de errado em casar? O que tem de errado em comer e beber? Quem não comer, quem não morrer, e não comer, e não beber, vai morrer. Qual é o problema de comer e beber? Não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer que eles estavam levando a excessos terríveis, terrivelmente deletérios, perniciosos, coisas que Deus havia criado para um uso lícito. Casar e dar-se em casamento foi criado por Deus o casamento. Comida e bebida foi criado por Deus. Deus me deu boca para comer, né? E para dar beijo também, mas da minha esposa, né? Mas Deus criou a boca para eu comer. Foi criado por Deus. Agora, quando eu levo a excesso aquilo que foi criado para o meu benefício, ele acaba destruindo a minha vida. Mas o pior é que isso é o grande fundamento da depravação moral que antecederia a volta de Jesus, bem pertinho do tempo do fim. Eu vou mostrar um negócio para vocês que eu achei de 2004. E eu vou pedir licença para ler de vocês. Foi um artigo que apareceu nessa revista, que é super interessante, de 2004. E tá aqui tá ali a data. Ó. Eu pus até uma setinha para você ver a data ali. Março de 2004. O preço da carne. Não sei quantos de vocês já leram esse artigo, mas eu quero, se me dá licença, eu queria ler alguns. Quem escreveu foi esse cara aqui, ó, Dagomir Marquese, que na época ele era editor sênior da revista Playboy, que não é a revista mais religiosa desse mundo. Você vai concordar comigo, né? Então você não pode esperar que esse cara tinha algum motivo religioso para escrever o que ele escreveu. Mas olha o que ele fala aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio aqui para eu poder ler ali
Nossa, eu não consigo ler o começo do artigo. Mas ele aqui está falando de chineses. Olha, alguma coisa chama a sua atenção, que chineses veem cada coisa que se move como um alimento à sua disposição, né? E aí eles assim, eu vou tentar mexer o cursor aqui para você ver. Ironicamente, os piores exemplos de maus tratos acontecem na mesma Ásia onde nasceu o budismo, a mais benevolente e avançada religião do mundo no trato com os animais. E aí ele fala dos mercados de vida selvagem lá na África, cheio de sangue, urina e fezes, o cheiro terrível, os vírus de diferentes espécies se combinando uns com os outros naqueles mercados. Quando que ele está falando isso? 2004. Esse cara não era profeta. Aí ele fala assim, aqui ele fala das coisas mais chocantes que ele viu lá. Cachorros são comida, e esses mercados eles não existem para matar a fome do povo. Eles são finas iguarias para as pessoas ricas. O pobre não consegue comprar essas coisas. O pobre come as coisas normais. E aí ele fala que viu vídeos desses mercados. E aí ele diz assim, os cozinheiros acreditam que a adrenalina no sangue dos cães amacia a carne. Quanto mais sofrimento, mais apetitoso o prato. Em nome dessa carne macia, e se você tiver criança perto, eu tiraria, mas eu quero ler para você. Em nome dessa carne macia, a palavra de ordem é torturar os cães até a morte. E aí ele já conta que ele descreve como ele já viu alguns cães sendo mortos. Eu não vou ler, porque é muito duro, é muito horrível, né? E ele diz que ele desistiu de imaginar o tamanho da dor desse animal. E ele dá outra descrição de como esses cães são mortos. E aí ele pergunta, será que nós, seres humanos, temos direito a isso? Quem nos deu esse direito? Parece que ele está se referindo a alguém que poderia nos dar esse direito, né? Temos o direito de comer um peixe fatiado ainda vivo no seu prato, num restaurante japonês? Temos o direito de prender bezerros em lugares escuros, imobilizados por toda a sua curta vida por um vitelo? Nosso paladar é assim tão importante na ordem das coisas? Um sabor diferente em nossas bocas justifica tudo? E aí lá no fim, nos dois últimos parágrafos, aqui ele diz assim, fala de doenças, né? De doenças que viriam. E aí ele começa a imaginar o que aconteceria. E ele parece que está descrevendo o que está acontecendo agora, exatamente. Ele escreveu isso em 2004. Você consegue imaginar um negócio desse? 16 anos atrás. E aí ele diz, para tentar controlar essas doenças, cometemos mais brutalidade. E ele diz, quando uma borboleta bate as asas na Europa, pode iniciar um furacão no Oceano Pacífico. E aí ele fala da SARS, ele fala da gripe aviária, que era só o comecinho, era fichinha. E isso que nós estamos vendo agora ainda é só o começo. Ainda é só o começo. Nós estamos vivendo momentos que antecedem a volta de Jesus. Porque as pessoas estão, e eu quero voltar atrás agora, para você ver, só um pouquinho, deixa eu clicar aqui. Aqui, glutonaria e intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está consciente disso e tenta constantemente a homens para que condescendam com a gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber torna-se o alvo da vida para o mundo. E ele diz tal estado de coisas existentes do dilúvio é uma das marcantes evidências da breve terminação da história terrestre. Então agora a gente viu o gráfico do fundamento das graças, né, e serem alcançadas. Agora, qual é o fundamento da depravação e dos pecados? Glutonaria e intemperança é a base, é o fundamento de toda a depravação que você vê no mundo e dos pecados que existem. Agora Deus está trabalhando para a nossa restauração. Como que essa restauração ocorre? Veja esse texto. A temperança. O que é temperança mesmo, gente? Temperança é o respeito às leis naturais. Essas leis naturais nem sempre são óbvias. Eu preciso estudar para conhecer, eu preciso estudar a revelação, preciso estudar as leis naturais e eu preciso estudar o que Deus tem revelado com respeito às leis naturais também. Então, ao respeito às leis naturais, em todas as coisas, de acordo com o texto que nós estamos vendo, tem mais que ver com nossa restauração no Éden do que os homens imaginam. A gente não para falar isso, a gente quase não ouve falar sobre isso. Isso é tão importante. Não para a gente esfregar no nariz dos outros. Esses assuntos que nós estamos falando aqui, eu ficaria muito triste se você saísse agora e fosse
lá para os seus vizinhos, para os seus parentes, olha, o pastor falou isso, falou aquilo, e falou lá da carne no chinês e tudo. Isso aí é um desserviço, porque aumenta o preconceito das pessoas, mas viva. Quem me passou essas orientações todas foi um pastor já jubilado, que foi uma bênção na minha vida, que me ajudou. Eu tinha problemas de saúde muito sérios e tenho vivido razoavelmente bem, porque tenho procurado, ainda que de maneira imperfeita, seguir o que eu conheço das leis naturais, né? Esse pastor dizia assim: tenha mais pressa em viver do que em pregar. Esse assunto a gente prega mais por viver do que falar. Quando você vive sem o espírito de crítica, sem espírito de acusação, sem espírito de eu sou mais santo que você, sem aquela pressa de falar que você é vegetariano, que você é vegan, sabe? Eu esses dias ouvi uma definição muito interessante. Vegano é aquela pessoa que nos primeiros 2 minutos de conversa já falou 10 vezes que é vegano. Ou seja, ninguém aguenta. São pessoas que ninguém suporta. O que isso significa? O que isso indica? Não tem conversão nesse coração. Está sempre querendo ser uma pessoa mais santa que as outras. Viva e não fale. Viva e não se coloque acima das outras pessoas. Né? O que é a restauração do Éden? A restauração do Éden é isso. É viver mais perto de Deus. Esse é o Espírito de Jesus, que gosta dos bichinhos, que gosta das crianças, né? E o meu destino eterno depende disso. Olha esse texto. Se reconhecêssemos que os hábitos que formamos nesta vida afetarão nossos interesses eternos, que o nosso destino eterno depende de hábitos estritamente temperantes, esforçar-nos-íamos no sentido de praticar rigorosa temperança no comer e beber. O que era rigorosa temperança lá no Jardim do Éden? Fala para mim. Era comer de tudo. De tudo, tudo. Menos uma árvore. Podia comer de tudo. E o que é temperança hoje? Se a gente for pensar na comida apenas. Quanta coisa que a gente pode comer, que a gente foi criada para ser comida, que Deus fez. E talvez a gente não está acostumado, porque a gente não foi criado acostumado. Mas o coração, eu peço para Deus um coração novo. Eu peço para Deus um paladar novo. Meu Deus, me ajuda a ter prazer naquilo que é saudável, naquilo que foi criado para ser consumido, e não naquilo que não foi criado para ser consumido. Mas é costume dos homens. Meus pais que não sabiam, meus pais que não conheciam o Senhor completamente, quem sabe, me criaram com esse gosto. Hoje eu tenho esse paladar, que é um paladar pervertido. Mas, meu Deus, me ajuda, transforma meu paladar para que eu tenha gosto de comer aquilo que vai me trazer vida. Mas não só vida, vai afetar meus interesses eternos, vai afetar meu destino eterno. Porque o destino eterno depende de hábitos estritamente temperantes. Se eu soubesse disso, eu me esforçaria. Como é que a gente se esforça? Começando pelo que é fácil. Que hábitos a gente coloca primeiro? Que frutas a gente apanha primeiro? As frutas que estão penduradas mais para baixo, né? Em inglês eles falam hanging low fruits. As frutas que estão mais penduradas mais para baixo. Essa fruta você apanha primeiro. Qual hábito que é mais fácil de implantar? Os hábitos do sim, em vez dos hábitos do não. Não como isso, não. Não. Começa pelos hábitos do sim. Né? Eu vou acrescentar isso. Isso que é bom. Vou comer pão integral. Vou tomar bastante água. Vou fazer exercício. Vou fazer caminhada. Vou dormir cedo. Né? Vou respirar puro. Vou abrir minha janela. Compreende? Os hábitos do sim são os mais fáceis. E com isso eu estou me preparando para esse tempo. Gente, a gente quer coisas mais claras do que isso. Né? Hoje, uma das minhas filhas estava me dizendo que leu o Blair, que foi primeiro-ministro da Inglaterra numa outra época aí que teve uma grande crise, 2008, foi uma crise econômica. Ela disse que ele leu, se não me engano, naquela agência de notícias inglesa, que eu agora esqueci o nome. Ele dizendo o seguinte, que na época que ele era primeiro-ministro, que estava essa crise tremenda de 2008,
como ele gostaria que tivesse uma liderança mundial que controlasse todas as coisas, porque ajudaria a resolver o problema, porque o mundo todo estava passando por um problema, e é o que a gente está vendo agora. Então, ele dizia, devia ter, assim, um ministro das finanças do mundo todo, um ministro da saúde para o mundo todo, uma liderança mundial, um líder mundial. Mas ele disse, mas não podia ser nem os Estados Unidos e nem a China. Só faltou dizer quem é que ele escolheria para ser o líder mundial. E a gente já sabe quem é, as profecias já indicam quem logo mais, porque as crises, essa é a primeira crise. Nós vamos ter mais crises como essas, a gente pode esperar. A gente vê gente mandando vídeo, isso vai passar, nós vamos vencer. Vamos, vai passar essa crise. Alguns de nós, talvez eu, vamos ficar pelo caminho, numa crise ou outra aí. Ainda mais quando você já está com barbinha branca, cabelinho branco assim, você já está mais para frente na fila, né? E eu não tenho problema com isso não, porque o nosso olho está lá para frente. Entendeu? A gente está olhando para aquele outro lado lá. Agora, nós podemos esperar que se a gente escapar dessa, virão outras, outras. E elas tenderão a ser piores. Hoje essa mesma filha estava me dizendo, são como dores de parto. Você tem uma dor, eu não sei, eu não tenho experiência nisso, confesso para você. Mas a minha esposa confirmou, né? Você tem uma dor, depois depois tem mais outra dor, e depois a dor vai aumentando, e Jesus disse mais ou menos assim. Jesus comparou o tempo do fim ao parto, né? Então, como ter vida perfeita? Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai do céu. Perfeito é ter um caráter novo, é ter a nova natureza, é ter a natureza de Cristo, é estar no processo de transformação, é receber o Espírito Santo. Agora, como que a gente faz para ter essa perfeição? Olha aqui. Muito embora o insulto que ele tenha feito à transgressão da lei natural, né? A gente transgride a lei natural e a gente insulta o corpo da gente. O amor de Deus ainda se estende à raça. E ele permite que a luz brilhe, capacitando o homem a ver que, para viver uma vida perfeita, ou seja, uma vida amorosa, uma vida semelhante à vida de Cristo, ele precisa obedecer às leis naturais que lhe governam o ser. Se eu não durmo bem à noite, se eu não vou deitar cedo, se eu não tenho hábitos de sono saudáveis, de acordo com a lei natural, né? Eu vou naturalmente ser uma pessoa irritadiça. Eu vou ser uma pessoa ansiosa. Se eu ando bebendo coisas que estão me acelerando o metabolismo, que estão me deixando muito alerta, e por causa disso eu não durmo, eu vou ter mais ansiedade. Eu vou ser uma pessoa que não vou conseguir confiar que Jesus está cuidando da minha vida. Eu vou estar ansioso. E se esse coronavírus me pega? Qual é o problema se o coronavírus pega você? Paulo disse, para mim, morrer é lucro. Qual é o problema? Qual é o problema disso? Qual é o... Né? Se nós estamos desligados desse mundo, se esse mundo já não é o nosso alvo, se a gente não está pensando em fazer a cama aqui nessa terra, mas o alvo da gente é outra terra, qual é o problema disso? Né? Agora, para eu viver uma vida perfeita aqui, para eu viver uma vida lá, os anjos, eu preciso começar aqui. Agora, eu não posso sozinho, eu tenho que pedir, Jesus, me ajuda, eu sou imperfeito. Transforme o meu caráter. Então, eu vou adicionando bons hábitos, né? Eu vou adicionando hábitos corretos. Lembra que nós vimos, Deus multiplica resultados. Que hábitos que hábitos que eu vou estabelecer? O que é correto? Eu tenho que estudar as leis naturais. Eu tenho que conhecer as leis naturais. Eu tenho que ensinar os meus filhos a conhecerem as leis naturais. E agir baseado no respeito às leis naturais. Tem gente que pensa, não, religião é uma coisa, minha vida é outra coisa. Então eu guardo o sábado, mas eu faço o que eu quero com o meu corpo, eu durmo a hora que eu quiser, eu acordo a hora que eu quiser, eu trabalho quanto eu quiser, eu não faço exercício. Não é assim, porque a transgressão da lei natural é tão pecado quanto a transgressão da lei moral, porque o criador de ambas as leis é o mesmo. E quando eu transgrido uma, é pecado, eu transgrido outra, é pecado também. Quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, eles conscienciosamente respeitarão as leis da vida que Deus estabeleceu em seus seres, visando a evitar as debilidades físicas, mentais e morais. Gente, aqui tem uma verdade. Você lembra que no começo a gente viu que a verdade presente
ela me protege. Quando eu aceito a verdade presente, ela me protege. Nós estamos querendo buscar proteção nessa época do coronavírus e outras coisas que virão para frente. Quando nós respeitamos as leis naturais, o nosso corpo naturalmente está mais protegido. Isso não quer que a gente não vai ser, quer dizer que a gente não vai ser alcançado. Quer dizer que quando eu respeito as leis de Deus, seja ela moral ou natural, eu vou estar debaixo do guarda-chuva de Deus. A partir dali, o que quer que aconteça comigo, e possível e talvez pode ser até a morte, o que é que aconteça comigo será para o meu bem. Se não é para o meu bem, Deus não permitirá jamais, porque eu estou vivendo de acordo com as orientações dele. Mas não só vivendo, eu estou procurando que ele transforme pedir que ele transforme meu coração. Eu estou me expondo à transformação do Espírito Santo, para que ele transforme o interior antes do exterior. Não apenas meus atos, mas o meu coração, para que eu tenha prazer em fazer o que é correto. E aí o final desse texto diz, Testemunhos, volume 6, responderemos a Deus por nossos hábitos e práticas. Estamos no tempo do fim. Nós estamos vendo muito perto. Só quem é cego que não consegue enxergar. Estou falando de cegueira espiritual. Lembra que nós estudamos na lição hoje? Os sábios entenderão. Os perversos não entenderão essas coisas. Não entenderão os sinais que Deus está mandando. Deus está enviando sinais. Essas coisas que estão acontecendo são resultados naturais do pecado e da transgressão à lei de Deus. Está muito claro como é que surgiu esse vírus. Todo mundo sabe como é que surgiu esse vírus. Esse vírus surgiu por desrespeito à lei natural de Deus. Deus colocou lei natural na Bíblia, que carnes poderiam ser comidas naquela época e que carnes não poderiam ser comidas, né? E por desrespeito a essa orientação é que está causando o que nós estamos vendo hoje em dia, né? Como é que a gente alcança a perfeição cristã? É impossível para os que dão rédea solta ao apetite. Apetite é fazer tudo aquilo que eu quero. Não é só na comida, não. Não é só na comida, em todos os aspectos da minha vida, né? Meu apetite para dormir, meu apetite para namorar, meu apetite para beber, meu apetite para comer. Se eu dou rédea solta ao apetite, é impossível alcançar a perfeição cristã. Agora eu pergunto para você, o que é perfeição cristã? Fala para mim, baseado no que a gente já estudou. Perfeição cristã é ter um caráter amoroso, ter um caráter misericordioso. Perfeita é a pessoa que é semelhante a Cristo no caráter. Lembra qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é perfeição cristã. E lembra que é um processo, a perfeição ou santificação, né? É um processo contínuo, né? Que se desenvolve com o passar do tempo. Se homens e mulheres tão somente se lembrassem de quão grandemente afligem a alma quando aflige o estômago, sua vida espiritual quando aflige o estômago, e de como é Cristo profundamente desonrado quando se abusa do estômago, seriam corajosos e abnegados, dando ao estômago oportunidade para recobrar sua ação salutar. Como é que a gente dá oportunidade para o estômago recobrar? A gente vai ver isso para frente em outras apresentações, né? Que o estômago não pode estar funcionando o tempo todo, o tempo todo. Então, o que Deus tem para dizer sobre esse assunto? E aí, qual é o problema do estômago estar toda hora maltratado? O mal-estar do estômago afeta o cérebro. Qual é o problema? Lá no cérebro está a nossa mente. E a mente, lembra que nós vimos no primeiro ou segundo dia? É o único meio de nós de o céu se comunicar conosco e nós nos comunicarmos com o céu. São os 12 pares de nervos cerebrais. Então, quando eu abuso do estômago, o mal-estar do estômago afeta o cérebro e vai afetar a minha conexão com Deus. Essa é a coisa principal. A gente não procura respeitar as leis naturais ou ser temperante, que é um sinônimo, porque a gente quer viver mais, apesar de que as chances são maiores. Você viver um pouquinho mais, mas é insignificante você viver 10, 12 anos mais, como dizem os estudos, né? Aqueles que procuram seguir as leis naturais. Não é muita coisa, né? É alguma coisa, você pode ver seus netos, você pode ver seus filhos e tal, etc. Mas não é muita coisa. O problema é a minha conexão com Deus.
A maior razão para eu obedecer às leis naturais é que a minha mente está dentro do cérebro e o meu cérebro está no corpo. E o meu corpo é afetado pelos meus hábitos. Né? Olha esse outro texto. O apetite foi nos dado como um bom propósito, não para tornar-se em ministro de morte, mediante a perfeição do apetite. Quando eu perverto o meu apetite, eu começo... Como é que é o apetite pervertido? Quando eu gosto daquilo que me mata. Eu sei que me mata. Eu sei que não é bom. Todo mundo fala que não é bom, mas eu faço brincadeira, eu dou risada, eu continuo usando. Então, isso é um apetite pervertido. Quando o apetite é pervertido, ele se torna em ministro da morte. E eu adoeço. E a minha imunidade fica mais baixa. Eu fico mais suscetível a vírus. Fico mais suscetível a sofrer. Por isso, se torna, quando o apetite está pervertido e eu desobedeço às leis naturais, então ele se torna um ministro de morte. Mas não, o apetite nos foi dado por um bom propósito, porque Deus é amoroso. Deus nos deu o paladar porque Ele nos ama. Senão Ele podia ter feito, como esse pastor que me ensinou dizia, Deus podia ter feito a gente, programado a gente para comer terra. Então, mais simples, não precisa cozinhar. Né? Come terra, vai para o trabalho, você come terra, vai embora, está resolvido. Não, Deus nos deu um paladar refinado, que coisa gostosa. Hoje minha esposa fez um assado de palmito, uma torta de palmito, assim, com uma crosta por baixo e depois palmito por cima. Minha gente, foi tentador. Eu tive que pedir ajuda para Deus para parar de comer, porque estava realmente muito gostoso. Olha lá, mediante a satisfação do paladar, quando eu faço tudo que eu quero, tudo que eu gosto, do jeito que eu gosto, o problema é que minhas tendências são pecaminosas. Eu nasci com tendência para fazer coisa errada, fazer tudo errado, para gostar do que não presta. Isso já desde pequenininho. Para a maioria das crianças, se oferece uma folha de alface, uma salada de tomate e um sorvete. O que ela vai escolher? Sorvete bem gorduroso, cheio de açúcar, que vai botar a imunidade dela lá para baixo. O que ela vai escolher? Né? Por quê? Porque já está na minha natureza caída, decaída. Então, mediante a satisfação dessa natureza decaída do paladar, o sistema nervoso torna-se excitado e debilita-se o poder do cérebro, tornando-se impossível pensar calma e racionalmente. E aí se desequilibra-se a mente. Tem casal que só falta se matar e nem desconfia por que isso está acontecendo. Eles não sabem, eles não têm ideia do que está acontecendo. E às vezes a solução para o problema matrimonial deles está mais perto do que eles imaginam. Talvez eles não precisariam nem gastar o que gastam com terapia, com isso, com aquilo, ou com divórcio, né? Eu não estou julgando caso algum, eu estou falando casos hipotéticos. Deus é que conhece de casos particulares, eu não quero ser juiz de ninguém. Mas o que esse texto está dizendo aqui é que, mediante a satisfação do paladar, o sistema nervoso fica excitado, o poder do cérebro é debilitado, é o meu cérebro que faz escolhas morais, escolhas espirituais. Então, é impossível pensar. Não é que diminui na capacidade, não, é impossível. Impossível é uma coisa absoluta, é bem radical essa declaração. É impossível pensar calma e racionalmente e a mente fica desequilibrada. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos, de maneira que se não discerniriam as coisas sagradas. É por isso vem tendo um efeito cumulativo com o passar dos séculos. Está se acumulando esse problema na natureza humana. E agora, Deus sabia que um pouquinho antes da sua volta, o homem estaria com uma natureza muito decaída. Além disso, todos os nossos hábitos mudaram. O homem, até uns 50, 60, talvez 70 anos atrás, o homem vinha comendo como sempre comeu por toda a história. Vinha comendo do mesmo jeito. Comia comida que Deus fez para comer. De uns 70 anos para cá, e um pouquinho mais talvez, desde a Revolução Industrial, quando a Revolução Industrial chegou na alimentação, a alimentação passou a ser industrializada. Pela primeira vez na história deste mundo, o homem passou a comer comida que não é comida. Começou alimento que não foi feito para ser comida. Foi fabricado, foi processado, mas não é a comida que Deus fez para ser comida. Então, a vitalidade do ser humano baixou demais. E é por isso que agora, para esse povo que vive nessa época, um pouquinho antes da volta de Jesus,
Deus nos envia uma mensagem que ele nunca tinha enviado antes. E por isso que agora a mensagem de saúde faz parte da verdade presente. Ela não é sozinha a verdade presente, mas ela faz parte da verdade presente. E por que é o problema? Por que quando a gente debilita a mente é o problema? Porque com a mente é que eu sirvo ao Senhor. Não é com a mãozinha cruzada que eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus com a mente. Com a mente nós servimos a Deus. Quando eu debilito o meu corpo, quando eu trago debilidade física para o meu corpo, eu adormeço os órgãos perceptivos, e eu não vou conseguir discernir entre o certo e o errado, entre o que é bom e o que é mal. Eu não vou discernir a voz de Deus. Quando Deus diz, esse é o caminho, andai por ele, eu não vou conhecer o caminho. Essa é a razão para nós respeitarmos as leis naturais. Muitos, por sua condescendência com o apetite, separam-se de Deus. Há separação de Deus. Então tem gente que pensa assim, não, minha religião é religião. Eu leio a Bíblia de manhã, faço culto com a minha família. Agora, meus hábitos físicos é outra coisa, não tem nada a ver com religião. É um engano muito grande. E Deus nos veio trazer essa revelação. Deixa eu voltar lá, porque eu quero ficar um pouquinho mais. Deus veio nos trazer essa revelação porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós somos o povo que precisa conhecer essas verdades. Não muitos, por sua condescendência com o apetite, separam-se de Deus. Lembra esse texto que a gente leu? Não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia. Justamente aqueles que Deus se propõe a usar como seus instrumentos para uma obra especial, Satanás, empregando o seu máximo poder, ele procura transviar. Se Deus quer usar você para alcançar a sua família, para ser uma bênção para a sua casa, para, enfim, para ser uma bênção para o reino dele, para ser uma bênção para a igreja, para ser uma bênção para os seus vizinhos, para pregar o evangelho, pode saber que Satanás vai tentar usar o seu máximo poder para procurar transviar. Ele nos ataca em nossos pontos fracos, procurando pelos defeitos de caráter obter domínio sobre o homem todo. E sabe que se tais defeitos são acalentados, terá bom êxito. Mas, graças a Deus, o auxílio está às mãos e será dado. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Eu tenho tendências que eu não posso vencer sozinho. Eu preciso cada dia ir à presença do meu Jesus e dizer, meu Jesus, me ajuda, meu Senhor. Eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de seguir minha vida do jeito que está e falar assim para mim, eu ainda sou bem melhor que aquele fulano lá, Beltrano, aquelas pessoas, eu estou vivendo uma vida bem melhor. Ou eu posso humilhar meu coração diante de Deus e dizer, Senhor, o teu padrão é diferente, porque eu estou vivendo no tempo do fim. Nós somos provavelmente a última geração que está vivendo na face dessa terra. Muito provavelmente. Né? Nós somos a última geração. E aí? Deus tem um projeto especial. Deus tem um plano especial que se chama verdade presente. E a mensagem de saúde é parte dessa verdade presente. Meu Deus, eu não consigo. Meus gostos, meu paladar, minhas inclinações são muito fortes. Eu não consigo. Por favor, me ajuda. Lembra como orou Davi? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Satanás está constantemente alerta. Eu quero voltar aqui. Lembra que aqui esse texto é assim, Satanás emprega o seu máximo poder para transviar as pessoas que foram escolhidas por Deus para serem usados. Lembra? Qual que é esse máximo poder aqui de Satanás? Qual será que é? A gente vai ver no próximo texto, esse aqui. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. E aí diz aqui, seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Você já pensou? Que coisa impressionante. Bom, nós não somos ignorantes dos métodos de Satanás, do que Satanás quer fazer. Nós sabemos muito bem o que Satanás quer fazer, né? Então, nós temos opções a fazer. Deixa eu sair aqui da tela aqui e para nós estarmos todos juntos aqui de novo, né? Nós podemos tomar decisões hoje. Qual a decisão que eu preciso tomar? Por a presença de Jesus. Eu dizer, meu Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso estudar mais as leis naturais. Eu preciso conhecer mais a tua verdade. Me ajuda, Senhor. Eu sou fraco. Lembra aquele hino?
eu não lembro mais da letra toda, né? Mas eu estou quase a perecer, mas eu vou a Jesus. Ele vai me ajudar. Ele é que é poderoso. Sem mim, nada podeis fazer. Mas tudo posso, não porque eu sou bom, não porque eu sou forte. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos tão gratos por receber, por a honra que nós temos de receber essa mensagem da tua parte. Essa mensagem serve de alerta para um mundo que está se aproximando do seu destino final. Nós somos portadores desta mensagem, Senhor. Ajuda para que essa mensagem tenha efeito primeiro na nossa vida, para que possa influenciar depois os nossos filhos. Porque a aceitação da verdade presente vai afetar os nossos filhos, vai proteger os nossos filhos. Não estamos pensando apenas em proteção física, mas estamos pensando em proteção moral e espiritual. Meu Deus, protege a nossa mente, protege a mente dos nossos filhos. E que nós entendamos como o cuidado com os hábitos, a adoção de hábitos corretos, o respeito à lei natural, vai deixar a nossa mente clara para conhecer a Deus e obedecer à vontade de Deus. Abençoa cada um que está participando deste seminário e aquelas pessoas que vão assistir a gravação desse seminário posteriormente. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.